Eu sabia que eu Legal. tinha algumas dificuldades e uma das principais dificuldades era a comunicação. Então, eu entrei com uma dificuldade muito grande, cara, eu me desenvolvi muito. E aí eu comecei a fazer as entrevistas e, cara, foi o diferencial. Então, eu não acabei não entrando, né? Eu passei na vaga, mas eu escolhi não entrar. Só que eu fiquei tão na cabeça da moça do RH que ela me voltou a procurar, né? Eu fiz a entrevista com ela, com o gestor que vai ser meu gestor agora, e mais 3 gestores. E aí, Cara, isso lá atrás, né? Lá em janeiro. lá em janeiro. E aí Sim. a vaga era 100% presencial e, assim, não dava pra mim mesmo. Cara, tem umas 3 semanas que ela me procurou sem eu falar com ela, sem nada. Ela falou, cara, você foi muito bem, a gente sempre lembra de você aqui, a gente quer muito você no time, e agora a vaga é home office e você tem que vir só uma vez na semana. Então, você quer vir? E eu aceitei. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Duda? Olá, tudo bem, e você? Tudo certo. Duda, você conseguiu emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Sim, consegui Quanto em tempo? 20 dias. Boa! Ô, Duda, uma curiosidade. Essa vaga que você conseguiu agora, ela foi para qual área? Eu tô para a área da logística. A área da logística. É um cargo de logística, tipo analista de logística? É, mais ou menos. Eu vou mexer muito mais com análise ali dentro da logística, sabe? Mas é para trabalhar Entendi. com o time da logística. Entendi. Tipo uma análise de negócios dentro do time de logística, seria isso? Cara, então, é mais com dados e essa Não parte, entendi nada. Entendi. De tem uma business parte intelligence. exato. E Que estratégia legal. com pessoas, assim, sabe? Tudo Que que legal. entra de mercadoria, quanto de produtividade a gente vai ter e tal. Então, ajudar muito mais o processo como um todo. Que legal. De ponta a ponta. Show de Isso. bola, Duda. E você me conheceu como? Eu nunca te perguntei isso. Cara, então, eu te conheci pelo LinkedIn. Te vi, assim, eu já tinha entrado em alguma outra mentoria, mas não tinha dado certo, e aí eu fui com a sua cara e eu entrei no PRH e os 3 dias, né, Do no curso gratuito, né? exato, e aí eu entrei. Caramba, você já tinha. Eu sempre falo, né, não precisa falar nomes de concorrentes nem nada, mas você tinha feito outra mentoria, provavelmente sabia que no curso gratuito eu também ia vender a minha mentoria, mas mesmo assim você decidiu entrar no PRH. Você lembra do sentimento ali? O que eu fiz, o que eu falei no curso gratuito que deu confiança para você de que o PRH realmente daria resultado para você? Cara, eu acho que muito também do resultado que você mostra de pessoas, assim, sabe? Os seus dedicados especialistas. Acho que muito dessas entrevistas também que me fez sentir ali que você é bem próximo dos seus mentorados. Então, eu sentia falta também dessa proximidade. Então, acho que foi muito por isso. Que legal, que legal. E tá aqui, né? 177 dedicados especialistas. Exato. Impossível Não tem serem como. 177 atores ou ser sorte, né? Não tem como. Que legal, Duda, que legal. Dessa mentoria que você tinha feito antes aí do PRH, o que é mais diferente do que a gente ensina dentro do PRH, assim, que a galera falava que talvez seja contra o nosso método do PRH? Cara, eu acho que muito a galera não se aprofundava como a gente se aprofunda aqui com você. Você dá vários insights de como se comportar em uma entrevista, de insights de, cara, comunicação. Então, muito mais dessa parte profunda mesmo de quem está procurando um emprego. Então, cara, Total. você sabe todas as nossas dificuldades, então você toca em todos esses assuntos. E, cara, é um diferencial muito grande, assim, muito grande Que mesmo. legal. Na época que você me conheceu, você estava desempregado ou estava empregada? Desempregada. E mesmo assim, já tendo feito a mentoria, você investiu. Exato. Eu Caramba! senti que era era para investir.
Que legal. Financeiramente, tem muita gente que fala, Rick, eu tô desempregado, eu não consigo entrar no PRH. E eu sempre falo, pô, se você tá desempregado, você tem que investir em alguma coisa para sair dessa situação, né? O que você fez, Duda, de parar de gastar, ou, enfim, de economias, enfim, para poder dar um jeito de pagar as parcelas do PRH? Boa. Então, eu acho que depois de um tempo a gente vai vendo que o mais importante da sua vida é você investir em você. Então, assim, não adianta nada também você só investir em coisas mais fúteis, né? De, cara, uma coisa ali, uma blusinha, uma coisa assim. E você entender que, cara, você está investindo não só aqui, mas está investindo na sua carreira como um todo, né? Não para sempre isso. Então, você adquire esse conhecimento. Então, eu acho que era muito mais por isso, sabe? Eu sabia que eu Legal. tinha algumas dificuldades e uma das principais dificuldades era a comunicação. Então, a comunicação na hora da entrevista é a parte mais crucial ali. Então, eu sempre recebi feedback de comunicação. Então, assim, eu falei, cara, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Então, Que eu loucura. entrei com uma dificuldade muito grande, cara, eu me desenvolvi muito. E é muito mesmo, assim, porque eu nunca ia imaginar que a sua maior dificuldade era a comunicação. Porque, para quem não sabe, hoje Duda faz parte da nossa outra mentoria, que é a CRH, né? Então, mais próximo, a gente já teve um momento para poder conversar. Nunca imaginaria que sua maior dor ali antes do PRH era a comunicação nas entrevistas. Sim, Caramba, evoluiu muito, Duda. Parabéns. muito. É. Um trabalho muito, muito próximo, assim, de vocês, né? Então, assim, eu sou muito grata por essa mentoria. Foi realmente um diferencial na minha vida. Que legal, que legal. E essa vaga especificamente agora, dos 20 dias, como é que você conseguiu chegar nela? Foi indicação? Foi abordado no LinkedIn? Foi inscrição? Como é que foi o processo? Boa. Eu comecei a me inscrever, assim, eu fui demitida, né, de uma empresa em outubro. E aí eu comecei a me inscrever, mas muito mais como uma coisa mais tranquila. E me dei meio que um mês, assim, de férias. Sim. E aí depois eu comecei a estudar, comecei a procurar mais coisas e fui me inscrevendo, mas sem orientação. E aí, quando eu entrei no PRH, eu já estava meio que essa vaga, já tinha iniciado um pouco a vaga, sabe? Eu já tinha feito o teste de matemática, que é mais geral. Uhum. E aí eu comecei a fazer as entrevistas e, cara, foi o diferencial. Então, eu não acabei não entrando, né? Eu passei na vaga, mas eu escolhi não entrar. Tanto que foi uma coisa que eu até compartilhei com vocês na época. Mas eu escolhi não entrar. Só que eu fiquei tão na cabeça da moça do RH que ela me voltou a procurar, né? Então Que legal. Peraí. Então, para entender mais a história, até para explicar para as pessoas, né? Você entrou no PRH na turma de janeiro, não foi? foi. Na turma PRH 9. Já fez o processo seletivo dessa vaga, lá naquele período lá, e Uhum. aí não entrou em outra vaga depois, mas ficou na cabeça da recrutadora porque você tinha feito a entrevista com ela, então. Eu fiz a entrevista com ela, com o gestor que vai ser meu gestor agora, e mais 3 gestores. E aí, Caramba, isso lá atrás, né? Lá em janeiro. lá em janeiro. E aí Sim. a vaga era 100% presencial e, assim, não dava para mim mesmo. Não tinha como. E aí, cara, tem umas 3 semanas que ela me procurou sem eu falar com ela, sem nada. Ela falou, cara, você foi muito bem, a gente sempre lembra de você aqui, a gente quer muito você no time, e agora a vaga é home office e você tem que vir só uma vez na semana. Então, você quer vir? E aí eu tive que fazer só uma conversa com o gestor, só para a gente ver se a gente estava alinhado e tudo mais. E eu aceitei. Então, assim, eu gatilho nela. Caramba, é muito louco porque quando a gente faz o curso gratuito, eu sempre falo, é muito importante que vocês foquem em aprender a contar a sua história. Porque se vocês ficam apenas cuspindo responsabilidade, cuspindo palavras-chave no currículo, no LinkedIn, nas entrevistas, você vai ser só mais um, você não vai ficar preso na memória da pessoa. E aqui Sim, tá a prova
de como que, quando você sabe contar a sua história, como que realmente mesmo, não sei quanto tempo, quase 8 meses depois, você ainda pode ser lembrado para uma vaga ali que talvez nem tenha sido aberta para o mercado, né? Exato. Cara, foi assim, muito uma loucura mesmo. Eu fiquei muito feliz, muito mesmo, porque realmente eu vi que eles faziam questão de eu estar ali, sabe? E é uma empresa muito boa. Então, assim, eu fiquei muito feliz disso tudo ter acontecido. Eu estou trabalhando, né, num lugar, eu tô satisfeita, mas eles simplesmente dobraram o meu salário. Então, assim, foi uma coisa muito boa, sabe? Muito, muito boa. Me conte, com esse processo que eles dobraram o seu salário, dá para pagar uma parcela do PRH? Dá para pagar tranquilamente. Dá para pagar o PRH. O PRH inteiro, talvez até a CRH dá para pagar, né? Exato. Que legal, Duda, parabéns. Nossa, isso é bom demais para inspirar as pessoas. Tem muita gente que acha que, eu vou gastar, é um custo. Nunca é um custo, é um investimento que dá retorno. E talvez, se você não tivesse feito o PRH, você poderia não ter ficado na memória, né, dessas Com pessoas. certeza. Eu acho que, assim, eu tenho completamente convicção de que isso aconteceu. Tanto, cara, como eu me porto hoje no meu trabalho atual. Então, assim, eu tô há 4 meses só nessa empresa e a galera ficou muito triste de eu estar indo embora. Então, assim, é uma perda grande para eles. Eles mesmos falaram isso. Então, é muito diferente o jeito que eu entrei nessa empresa e do jeito que eu tava na outra, na minha primeira, sabe? Antes de entrar Que no legal. PRH. Então, assim, tudo, a comunicação, o jeito que eu me porto ali, o jeito que eu me coloco. Então, é muito diferente. Então, assim, foi o melhor investimento que eu fiz nos últimos anos. Que coisa boa, coisa boa. E me conta um pouquinho mais da entrevista, se você lembrar, né, porque tem tempo, de como que foi a entrevista com essa profissional de RH lá atrás. Como é que foram as perguntas dela? O que você utilizou dentro do método PRH que você acha que gerou gatilho ali para ela lembrar de você 8 meses depois? Porque eu acho que isso pode inspirar outras pessoas também, né? Que já estão no PRH e talvez não estejam aplicando o método da melhor forma. Eu acho que eu fiquei muito próxima dessa moça do RH, né? Então, assim, ela foi meu ponto ali cara, que eu realmente de afinidade ali no processo. Eu criei uma A afinidade muito conexão, né, que a gente a fala. conexão, exato. Então, foi muito importante criar uma conexão com ela. Então, uma das coisas que eu fiz foi ir no LinkedIn dela, então, ver o que ela estava fazendo, quanto tempo que ela estava no Mercado Livre, quanto tempo que ela era dessa área, né, do RH, então, o que ela... E eu acho também que no final as perguntas. Então, se mostrar interessado do processo, se mostrar cara, que você está interessado ali nela também, em ouvir ela, o que ela tem para dizer. Então, eu acho que foi isso que foi o diferencial, sabe? Que legal, que legal. Tem muita gente no PRH que não usa o ABCDE invertido, né? Que são as perguntas finais que a gente recomenda, perguntas de conexão que a gente fala lá, que são essenciais para ficar marcado na memória de uma Essencial. pessoa. E tá aí a prova. É essencial, essencial, Não, como que isso muda o jogo. cara, muda muito, assim. Você vê as pessoas no final da entrevista, quando você começa a fazer essas perguntas, elas ficam tipo, sabe, com uma cara de não esperava, é muito bom. Você recebe muito elogio por conta disso. Então, realmente uma mudança, uma virada de chave. Às vezes a pessoa Que legal. nem tinha gostado tanto de você, mas você chega nessa parte final e faz essas perguntas, eu acho que é um grande diferencial. Total, total. E depois com o RH, você teve uma entrevista com gestores? Foi mais de um ao mesmo tempo? Não, eu tive. Exato. Eu fiz com mais 4 gestores, porque eles estavam abrindo o centro de distribuição aqui no Rio. Então, eles não sabiam quem ia ser o supervisor. Então, eu acabei fazendo com várias pessoas.
Então, a diretora da área que eu vou, o gerente, o supervisor, eu fiz com muita gente, porque eles estavam meio que decidindo ainda o futuro daqui. Entendi, entendi. E para você, Duda, qual a grande diferença da entrevista com gestores e a entrevista com RH? Cara, eu acho que mais técnico mesmo. Você entra muito mais no a fundo, assim. É óbvio que com o RH você tem que mostrar seus números e impressionar eles de alguma forma, mas com o gestor você tem que tanto os seus números, mas como a parte técnica, de como você chegou nesses números. Então, Então, eu acho que é mais isso. antes do PRH, você achava que não tinha números? Achava. Tem muita gente que fala, Rick, mas eu não tenho números. Eu falo, todo mundo tem números. Olha as entrevistas de cada especialista, você vai ver que eles vão falar que todo mundo tem números e tal. Não, assim, eu tive que, quando eu comecei, eu fiz uma retrospectiva da minha carreira, sabe? Cara, quando eu fiquei 4 anos numa empresa, como é que eu não ia ter número, sabe? Então, eu tive que meio que fazer uma, uma limpeza, assim, na minha cabeça para ver, cara, o que que eu tenho, o que que eu fiz lá dentro, o que que eu era lá dentro. Então, foi muito importante. Depois daí que eu Que legal. comecei a avançar nas entrevistas. Porque Que eu só legal, ia Duda, que legal. até o RH. Que legal. E você entrou na CRH, não lembro quanto tempo tem mais que você entrou na CRH, mas tem muita gente que entra no PRH, sabe que o treinamento do PRH é muito bom, e depois fala, pô, beleza, Rick, gostei, mas eu queria entrar na CRH, mas eu não tenho dinheiro também para entrar na CRH, porque a CRH é mais caro do que o PRH, né? Uhum. E você talvez ainda não tivesse recuperado financeiramente, porque foi muito recente que entrou, e mesmo assim entrou na CRH. O que te fez dar esse passo a mais ainda dentro da nossa mentoria? Cara, eu vi o quanto que o PRH mudou a minha vida, assim, em relação a algumas coisas, tanto, cara, profissional quanto pessoal mesmo. Me fez crescer, sabe? Amadurecer muita coisa. E eu queria muito botar isso em prática na minha nova empresa. Então, assim, que eles me vissem com outros olhos, porque eu tenho certeza de que a empresa que eu trabalhei há 4 anos atrás, eu era vista como uma menina, sabe? Uma pessoa muito nova e tudo mais. Então, eles levavam muito isso em consideração. Então, eu não queria ser mais essa menina, eu queria ser uma mulher. Então, esse foi o diferencial para mim. Eu falei, cara, eu preciso saber como me portar nessa empresa para que as pessoas deem o valor necessário para essa mulher que está entrando, entendeu? Que Então, legal, foi muito mais por isso. que legal, que legal. Acho que isso pode inspirar muita gente, muitas mulheres que talvez sintam a mesma dor que você, de Sim. um preconceito por serem muito novas e ver aquela uma menininha frágil que talvez não vai entregar resultado aqui dentro. E não, né? Vocês são ricas de histórias, são mulheres ricas de histórias. Exatamente. Então, Que acho legal, que que legal. é um grande diferencial, assim. Eu acho que realmente foi isso que me fez entrar. Tanto que a gente até trocou, lembra? Antes de eu entrar na CRH, que eu estava muito na dúvida. Eu realmente estava com receio, porque eu me mudei recentemente para morar sozinha. Então, assim, tinha outros gastos, mas falei, cara, não, vou investir realmente na minha carreira, porque o PRH foi um diferencial. Eu tenho certeza que o CRH vai ser melhor ainda. Total. Então, E agora na empresa que você tá, você tem um espaço aí enorme de crescimento acelerado, né? é. E, cara, por eu ter me portado de uma maneira tão diferente nessa que eu tô saindo de portas abertas, sabe? Então, esse foi o grande diferencial também. Então, a galera tá me dando muito valor, mesmo eu tendo ficado só 4 meses ali. Eu gerei muito resultado ali na empresa, então Que bom. é uma empresa menor, mas, cara, é uma empresa com uma cultura muito forte, muito boa, sabe? Então, eles têm uma cabeça muito boa. E aí, cara, foi um grande diferencial mesmo, o Que comportamento e bom. a minha comunicação. Conseguiu construir histórias mesmo com só 4 meses, né? Se a gente fosse falar assim, 4 meses não dá para construir histórias, mas dá. Dá para Tá? construir histórias, dá para construir laços, dá para ficar marcada. Também uma proposta da empresa que você vai, o dobro do salário, trabalhando uma vez por dia. Realmente acho que eles devem entender que é difícil
recusar uma proposta dessa, né? Eles até falaram, eu entendo muito o que você está fazendo, porque é isso, não tem como a gente cobrir alguma coisa assim. Então, Total. Que legal, Duda. Que legal. E uma pergunta que eu estou fazendo para todos os especialistas, você é a nossa dedicada 177, para até inspirar, Duda, as pessoas que entraram no PRH agora, recente, a gente vai abrir uma turma semana que vem também do PRH. Para você, qual foi o seu grande acerto para você conseguir esse emprego agora de 20 dias, que você indicaria a galera do PRH estudar, revisar dentro do método? boa. Antes eu aplicava muito para vaga assim, meio adoidada, sabe? Então, assim, eu não dava muito valor mesmo. Eu fazia e meio que fazia no automático. Quando eu entrei, eu comecei a fazer muito a parte de networking. Então, assim, mandava muita mensagem para as pessoas e aí eu olhava a vaga, via o que estava descrito e usava os gatilhos dentro da vaga para entrevista. Então, assim, cara, tem uma parte ali que eles querem de, sei lá, BI. Eu tenho um BI pronto que eu posso te mandar, então, para você ver o que eu fiz. Então, assim, era muito essa parte, sabe? Eu usava muito isso, que a gente Que fala legal. muito no RH. Eu acho que foi um grande diferencial. A vaga que eu tô hoje, eu consegui por conta do LinkedIn. Tipo, eu apliquei a vaga na GUP e fui falar com a menina do RH pelo LinkedIn. E aí ela foi indo, sabe? Que legal. Eu não lembrava que usavam a GUP, não, o Mercado Livre. Não, não é o Mercado Livre, não. O que eu tô A agora. outra, a atual. Então você venceu a GUP atualmente. Sim. E que legal, que legal, que legal. Pelos métodos lá de não ser discreta também, né? Que a gente fala utilizando o LinkedIn. O combo GUP e LinkedIn. Que top. E um aprendizado, se você pudesse voltar atrás, você teria feito diferente. Até pegando, Duda, lá, se você pudesse dar um conselho para Duda, lá do início do PH 9. Assim, Duda, não cometa esse erro. Qual o conselho que você daria para essa Duda? Cara, atualizar direito o seu currículo, como o PRH manda, e manda não, né? Ele ensina e Orienta, né? orienta, e o LinkedIn. Então, eu demorei muito para atualizar, eu fiquei enrolando, sabe? Porque eu já estava tendo algumas entrevistas, então eu falava, cara, não vou fazer. Então, assim, já tô meio que engatilhada e tudo mais. E aí, no final, eu tive que fazer, sentar e fazer. E foi a melhor coisa que eu fiz. Olha só, olha só. Quando você estava no início, então, você já estava fazendo entrevistas, mas essas entrevistas do início não deram tão certo, foi isso? Eu fazia sempre entrevista até o RH. Aí eu não passava. E aí depois eu Entendi. comecei a passar muito, assim, desesperadamente. Tanto que é isso, eu tive que organizar para ver, cara, era a vaga, porque tem uma hora do PRH que dá tão certo que você fica com muita vaga, tipo, avançada e você precisa se organizar. Total, total. Uma coisa que é legal para as pessoas que as pessoas não entendem, que eu sempre falo, não adianta você comprar só um curso de entrevistas. Você tem que ter um processo rico de histórias. Então, ter um currículo perfeito, ter um LinkedIn perfeito, vai te ajudar a fazer entrevistas melhores, porque o RH vai estar olhando seu LinkedIn ao mesmo tempo, vai estar olhando seu currículo ao mesmo tempo, o gestor também. Então, às vezes a gente só aprende coisas de entrevista e não faz sentido, ou só aprende coisa de currículo e também não faz sentido. Tem que ser todo um passo a passo que depois que você acha que seguiu esse passo a passo, né, do autoconhecimento, arrumar a casa e depois atacar, que os resultados começaram a explodir, né? Exatamente. Eu não segui o passo a passo no início certinho. Que legal, Linda, que legal. Como é que você se sente hoje como uma dedicada especialista? Tá nos top 200, nossa dedicada 177. Eu demorei mais para gravar, né? Levei Já uns poderia ter sido antes, né? Talvez antes do 151 já poderia estar aqui. mas, cara, eu fiquei muito feliz, assim, o CRH e o PRH mudaram a minha vida de verdade, assim, um curso absurdo de, cara, tem muita coisa dentro, tem muita informação, tem muito aprendizado, então realmente foi uma virada de chave Que legal. e
E, cara, eu só tenho a agradecer mesmo. É muito Que bom. coisa boa, né? Que coisa boa. Eu falo para muita gente que, para muitas pessoas, o PRH e a CRH é muito melhor do que o MBA. Porque o MBA, você, às vezes, só tem um conteúdo teórico e tal, não tem a parte prática, não tem feedback, não tem a orientação de um passo a passo que você pode fazer para gerar resultado. E, às vezes, a gente paga um MBA caríssimo da vida para ter um título, mas não tem as estratégias certas para crescer na carreira, né? Eu conto uma história para vocês, que eu cresci, cheguei a crescer, né, sair de R$ 1.200 para 15 mil em 5 anos, sem ter MBA, sem ter inglês, com estratégias certas de carreira. Então, é possível. Não estou falando que MBA é ruim, que inglês é ruim, é óbvio que é bom ter tudo, mas se não For tiver escolher. estratégia, não muda nada. E exatamente, assim, eu já tinha feito vários cursos para comunicação, principalmente, e nada dava resultado. Então, cara, realmente o PRH foi uma virada de chave na minha carreira. Que legal, Duda, que legal. Quais são os seus próximos passos agora, seus próximos sonhos que você quer conquistar e que a gente na CRH pretende te ajudar aí com isso? Boa. Então, eu quero muito ser uma grande. Cara, um grande marco ali na minha carreira, sabe? Que as pessoas realmente me vejam como uma pessoa insubstituível. Eu sei que existe muito essa parte de substituição e tudo mais, mas eu quero ser um ponto ali que as pessoas me vejam como uma referência na área, uma grande, cara, com postura, com tudo, em relação a tudo isso. Então, é um grande anseio que eu tenho de carreira, sabe? Eu quero ser uma referência ali. Que legal, coisa boa. E se as pessoas quiserem aí pegar essa referência, quiserem falar com essa referência no LinkedIn, conversar com você no LinkedIn, elas podem mandar pedido de conexão para você, Duda? Podem, óbvio, tô É super a, aberta. A gente pode deixa conversar eu ver. sempre. É a Eduarda Almendra, tudo junto, né? Aqui é a URL do seu LinkedIn. Isso. Perfeito. Vou pedir para minha editora colocar aqui para poder facilitar para quem quiser entrar em contato com você. Duda, muito, 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 muito obrigado, de verdade, por essa conversa, por compartilhar essa história. Tenho certeza que a galera da CRH vai estar muito feliz aqui de ouvir também. Porque, assim, tem, obviamente, a sua turma 9 do PRH, que tem um elo de família, tem, mas acho que quando a gente entra na CRH, acaba que vira a nossa nova comunidade, né? É a nova turma, e eu tenho certeza que eles vão estar comemorando aqui em conjunto, não só eles, mas todo mundo, o seu sucesso, porque é só o começo, né? Não sei se você tem essa certeza, mas Tenho. é só o começo. Absoluta. É só o começo de muitas histórias que ainda vão vir. Obrigado mesmo, viu? De verdade. Obrigada. Obrigada a você. Um beijo, Duda. Tchau, tchau. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte, vai aqui na descrição e no meu comentário fixado também, para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.